Não tem escapatória. Quem quer que o analise vai ter que ficar encurralado entre a constatação de que ele ou era doido, 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 doido de pedra, ou ele era Deus, 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 Deus de amor absurdo. Mas não há outra alternativa. Não dá para a gente escapar pelo sábio. Não, ele foi um grande sábio. Então foi um sábio mentiroso, porque disse que ele era o pão da vida, a água da vida, a luz do mundo. Ele era o significado, ele era o logos, ele era a razão de ser de todas as coisas, ele era o princípio, ele era o fim. Ele conheceu todo mundo antes de se encarnar, conheceu todos, conheceu cada figura humana. Chega ao ponto de dizer: Abraão, vosso pai, viu os meus dias e se regozijou. Ele dizia coisas absurdas. Ele evocava para si mesmo o título de Deus, quando indagado por Moisés: a quem eu direi que me enviou? E Deus disse a Moisés: dize que eu sou, te enviou. Jesus usa a mesma coisa. Se não crerdes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o eu sou. Evoca para si esses qualitativos, esses predicados, essas definições. Não dá para dizer que ele era um sábio, um Buda andante. Não dá para dizer que ele era um Confúcio assertivo. Não dá para dizer, para compará-lo com qualquer expressão zoroastrista. Tudo fica diminuto, pequeno, miniaturizado, perto dessa megalomania de Jesus. Não dá para compará-lo com ninguém, em nenhum panteão dos deuses, nenhum. Nem mesmo se você apelar para a mitologia grega, para o Olimpo, para Zeus e para as suas decorrências, todos os deuses do panteão greco-romano, eles veem, cada um deles tem uma função na existência, começando com o caos original, que gera o tempo, que produz o Cronos, que gera os primeiros seres nos casamentos primais da mitologia grega, e aí aparece, enfim, um deus, um Elohim, que era Zeus, que podia ser um deus ou uma quase divindade, e é um ser cheio de ambivalências, come filhos, não pode ver uma mulher bonita que quer possuir, parecem os Benai Elohim, lá de Gênesis 6. Aliás, a mitologia grega parece muito com uma espécie de ficção da vida dos Benai Elohim e dos Nefilins, dos gigantes, deuses e semideuses, que não são descritos em detalhes em Gênesis 6, mas a mitologia grega os superabunda. Todos eles são meninos perto de Jesus. Meninos. Mesmo quando você pega o Dionísio, o deus andante, para lá e para cá, é um garoto, é só um hippie inconsequente, cheio de poderes e de caprichos, é um bobo. Não tem comparação em lugar nenhum. Ou ele é Deus, ou ele é doido, doido, doido. Não dá para dizer que é um maluco beleza, porque ele chama as pessoas para confiarem nele
de uma maneira absolutamente suicida. É suicida. Ele manda o cara largar tudo, considerar tudo como perda, segui-lo. Ele transforma a vida de todos aqueles que o seguem com sinceridade verdadeira, que saltam no nada, crendo que ele é o tudo. Ele transforma a vida dessas pessoas numa espécie de escatologia existencial. É uma existencialidade escatológica, porque eles são convidados a viver cada dia como se fosse o primeiro e o último. Cada dia como se fosse o primeiro e o último. Era viver morrendo e morrer vivendo. Viver morrendo e morrer vivendo, viver morrendo e morrer vivendo, viver morrendo e morrer vivendo todo dia. Todo dia é dia de tudo. Todo dia é um dia chamado hoje. Todo dia é um dia radical. Todo dia é o primeiro, todo dia é o último. Todo dia é para tudo. Todo dia é para não se virar a cara para nada na vida. Todo dia é para se encarar o que quer que apareça diante de nós. Esse é um chamado louco. E impor às pessoas, isso é loucura, dizer, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Eu não teria coragem de dizer isso para ninguém, nem para os meus filhos. Eu sei a minha relatividade. Eu não teria coragem de dizer para alguém: quer vir comigo? Então você tem que negar todos os seus falsos eus, todos os seus desejos, sonhos, caprichos, tudo aquilo que você usa para doirar e para criar os adereços, os enfeites, os pingentes da sua vaidade, do seu engano, da sua falsa existencialidade. Você tem que deixar tudo isso, meu filho criança, meu filho adolescente, meu filho adulto. Eu nunca tive essa coragem. Eu nunca tive, porque eu mesmo não vivi assim, na idade deles. Eu nunca pedi para ninguém, e nem para os meus, para tomarem a minha cruz. Cada um deles tem que entender e descobrir a sua, porque a minha eu não estou oferecendo para ninguém, como ele ofereceu. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, venha, ande por onde eu andar. E por onde ele andou? Ele não foi para nenhum spa, nenhuma colônia de férias, não chamou ninguém para nenhuma meditação sublime numa alta montanha, não ofereceu banquetes nem manjares até o fim da vida, não lhes concedeu um leito coberto de seda, com travesseiros agradáveis, nada disso. Não tinha nem banho certo todo dia. Sabe lá, de quanto em quanto tempo eles lavavam aquele suor, lavavam aquela roupa, quanta caminhada, quanto calo, quanta sandália estragada, quanto homem com CC suando, quanta falta de cuidado bucal, quanta gente que andava esperando qual era a próxima sombra, porque ele ia e quem quisesse que fosse atrás, e frequentemente desviavam o caminho por causa de perseguições, de ameaças de morte, de coisas as mais variadas, e ele nem podia dizer, como um revolucionário, como um Che Guevara,
que aquilo ali era para chegar num lugar e tomar o lugar, e estabelecer uma revolução e um novo governo. Não! Ele só mandava segui-lo e ninguém sabia para quem nem por quê, e eles iam com esperanças diversas, cada um construindo o seu script, o seu final. E por mais que ele dissesse o que iria acontecer e o que os aguardava, a mente deles estava tão bloqueada que cada um apenas consagrava os ideais da sua própria imaginação particular. E o que ele dizia entrava em estado de bloqueio, de negacionismo por parte dos que o ouviam e não queriam o desfecho que ele anunciava. Mas ele anunciava e dizia: venham comigo, eu estou andando para a cruz. Quem quiser andar comigo vai ter que andar para a cruz. Não dá para colocá-lo na categoria do bom mestrezinho, tão querido, tão bom, num monastério silencioso, com os sininhos tocando. Não, era a fuga, ameaça, suor, desconforto, vai caminhando, não sabe aonde vão reclinar a cabeça, a rota não está definida, eles podem fazer uma volta para socorrer um necessitado fora de programa, fora da agenda, enfim, e não há nenhuma certeza de que haverá sossego em nenhum lugar, não há férias, não há fim de semana, não há day off, não sexta, nunca para eles, todo dia é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, é todo dia, é mais um dia de cura, é mais um dia de graça, é mais um dia de confronto, é mais um dia de ameaça, é mais um dia de amor, é mais um dia com ele. E quem quer que tenha aceito isso, enlouqueceu do mesmo modo. Por isso não dá para colocá-lo na categoria do filósofo. Qual a filosofia dele? Ele tem um programa filosófico para oferecer, com passo 1, com passo 2, com passo 3, com passo 4. Quais são os passos dessa filosofia? Quais são os pressupostos metafísicos? O que é que ele propõe? Ele não ensina nada a não ser a viver, aprendendo todo dia a viver, olhando para o modo como ele vivia, como ele praticava. Era assim que ele fazia. Ele não teorizava, ele realizava, ele encarnava. Então não dá para colocá-lo na categoria do filósofo que não discursava, porque o discurso dele também não propunha nenhum tipo de compreensão superior. Chamava as pessoas para um mergulho no absurdo. Doido, doido, doido. E não dava também para amenizar a loucura dele. Não dava. Porque, meu Deus, ele diz para o cara que diz: deixa primeiro eu sepultar meu pai. Aí ele diz: não, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem e segue-me. Prega o reino dos céus. Ele não tem história. Os convidados do banquete metafórico, mais de um que ele construiu metaforicamente para ilustrar o que estava acontecendo, os convidados originais, que eram os judeus, os israelenses, os chamados filhos de Israel no Novo Testamento, não quiseram vir. Então ele disse: chamem os coxos, os paralíticos, as prostitutas, os gentios, os mal afamados, chamem todos para minha casa, porque a minha casa e o meu banquete não será desperdiçado. Doido. Como quando ele disse: vocês querem fazer uma coisa legal? Querem? Então, quando vocês forem dar um banquete, não chamem os ricos, nem os abastados, nem os poderosos.
chamem os pobres, os sujos, os mendigos e deem a eles o melhor. E aí vocês vão comer do melhor banquete em outra dimensão. Loucura absoluta. Quem é que quer atender a um convite dessa natureza? Que proposta filosófica é esta? Qual o benefício disso? Se poderia interpretar isso de maneiras totalmente equivocadas, mas ele manda fazer por amor e por perspectiva transcendente. Então não dá para colocá-lo em nenhuma caixinha, ele não cabe em nenhum nicho, não cabe. Quem tenta colocá-lo no nicho do filósofo, do mestre, do líder religioso, todo mundo não entendeu ainda nada. Estão querendo transformar o leão de Judá num gatinho angorá. Não dá. Você tem que chegar e ficar cara a cara e decidir, como Paulo disse. Os judeus disseram que era escândalo. E os gregos, pensadores, disseram que era loucura essa ideia de que Deus, o Criador, o Logos, a razão essencial, criadora de todas as coisas, ordenadora de tudo que existe, se fez homem e habitou entre nós, ficou com 1 metro e alguma coisa, suava, tinha sede, tinha fome e andava. Era mortal, podia ser morto, podia ser objeto de todas as fraquezas e tentações, como todos os humanos, ao mesmo tempo em que era o absoluto encarnado. Os gregos ouviam isso e diziam, vai contar essa história em outro lugar. Os nossos deuses no Olimpo fazem mais sentido porque eles parecem com a gente, inclusive nos nossos pecados, nas nossas manias, nas nossas idiosincrasias, nas nossas cobiças, nas nossas ambivalências, polivalências, nas nossas loucuras. É todo mundo doido igual a nós, ele só tem mais poder, então é melhor ficar aqui no culto dos nossos deuses do que aceitar uma coisa do tamanho da loucura de vocês, e ainda é uma monoloucura, porque concentra tudo numa pessoa só. Loucura absoluta. Não dá para você encontrar outra saída. Eu fico vendo o pessoal querendo domesticar Jesus, colocam Jesus entre os 100 mais, entre os 10 mais, entre os 3 mais. Quem faz isso tá coitado. Eu não vou chamar de idiota, porque a pessoa não merece. Ela só está, e são tantos milhões e milhares que já fizeram isso e fazem isso, eles ficam só não querendo engolir o que tem que ser engolido e comido. Eles não querem atender aquele convite também absolutamente louco. Quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não terá vida em si mesmo. Mas quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei. Aquele que crê em mim não morre. Passa da morte para a vida, que quem crê em mim. A personalização megalomaníaca de tudo que ele diz não permite que a gente o coloque nem como um louco, porque seria o louco mais saudável. Para que alguém tivesse toda aquela megalomania, todo aquele narcisismo, toda aquela certeza absoluta, toda aquela síndrome de onipotência, de onisciência, de onipresença, para que alguém tivesse a confissão daquele amor e as práticas das liberdades dele,
não conseguiria viver um dia único de equilíbrio mental. Haveria um desarranjo, uma desinteria psíquica, espiritual absoluta, surtaria, correria enlouquecido, daria com a cabeça nas pedras, de repente se mataria. Não cabe em nenhuma classificação da psiquiatria, da neurologia, da psicanálise, da psicologia, de nada. Ele é absurdo. Quem quer que queira ser de Jesus tem que dar aquele pulo no nada. Tem que ser do absurdo, sem paraquedas, sem proteção. Porque ou ele é o doido dos doidos e a gente não consegue explicar como conseguiu viver 33 anos e 6 meses sem ter que ser preso e amarrado. Embora a mãe dele e os irmãos, quando tenham ouvido dizer que ele não comia nem bebia e curava gente de dia e de noite, tenham saído de Nazaré dizendo: ele enlouqueceu, vamos prendê-lo, vamos amarrá-lo e trazer amarrado para casa. Foi coisa de Maria e dos irmãos, mas do lado de fora, ninguém. O pessoal até dizia, os fariseus, os saduceus, os teólogos, os escribas, os acadêmicos de Jerusalém, diziam: é um louco, tem demônio, é um samaritano maluco, é um perturbado mental. Ao mesmo tempo em que eles ficavam embasbacados, porque a sabedoria dele não era de louco. A postura dele era calma, era sã. Mesmo quando ele virou as mesas no templo, expulsou os cambistas, fez isso com uma ira razoável, um olhar de lucidez celestial, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, a casa de Deus, num covil de salteadores, que é o que a religião, praticamente de maneira infalível, realiza com o passar do tempo. Mas quem quer que olhasse para ele, baixava a cabeça, jogavam as pedras do apedrejamento no chão. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E começa todo mundo a jogar pedra fora. Não, deixa eu jogar fora. Pô. Aí o outro vai, não, deixa eu jogar fora. Pô. Porque estavam diante de alguém diferente. Os seres mais repugnantes da terra se sentiam atraídos por ele. As meretrizes, os putos comedores de mulheres, os publicanos que exploravam o povo, que cobravam ágios indecentes, olhavam e diziam: será que tem esperança para mim nesse homem? E era uma coisa tão maluca que tinha gente morta em casa pedia para ele ir lá, para levantar, para ressuscitar. Podia acontecer de alguém ir sepultar um filho, passar pelo caminho onde ele estava e ele parar o caixão e dizer: garoto, levanta. E o garoto levantava. Meu Deus! Que doido é esse? Que loucura é essa? Ele olha para frente, para o futuro, e descreve uma situação terrível. Ele sabia que Jerusalém ia ser totalmente destruída 40 anos antes disso, o que era impensável. Que quem quer que fosse lá cercá-lo, e no caso seriam os romanos, os mais prováveis, tivessem coragem de destruir uma cidade linda daquela, com os seus palácios, com o seu templo magnífico, com os seus aquedutos, com as suas obras de arquitetura perfeitas, com toda a infraestrutura que Herodes o Grande tinha construído. Quem quer que fosse ali
não ia fazer como Putin, destruir os prédios, uma guerra de destruição de prédios, de infraestrutura. Não, os romanos eram inteligentes, eles tinham aprendido com os persas, antes com os babilônios, com os persas, com os gregos, tinham aprendido a conquistar o povo sem destruir o patrimônio, para poder usar o recurso. Mas o que aconteceu lá foi o oposto. Contra as ordens do general Tito, que comandava a operação, contra as ordens de Tito, destruíram os muros e queimaram o templo, e ele próprio não conseguia fazer nada para parar a sanha louca dos que cumpriam a profecia de Jesus sem o saberem, quando disse: em verdade eu vos digo, essas pedras, essas construções, esses monumentos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele falou da dispersão do povo de Israel por todas as nações, por um período inimaginável de tempo, até o fim dos tempos, ele disse. Jerusalém será pisada por todos os povos e gentios e tudo mais. E vocês não voltarão para casa. E não terão paz jamais até que vocês venham a dizer: bendito sou eu. Ou seja, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eu estou aqui, vocês não estão enxergando. Como quando ele chorou sobre Jerusalém e disse: ah, se tu ao menos hoje reconhecesses esse dia. Eu já fiz essas contas na minha juventude, e aquele dia era o dia do aniversário do édito de Ciro, quando escreveu autorizando o povo de Israel a sair do cativeiro e voltar para casa. Era o aniversário. E ele disse: se vocês reconhecessem que o cumprimento é hoje, é agora, que aquilo que Daniel profetizou, eu sou o cumprimento. Mas vocês não querem ver, não podem ver, não sabem ver, reconhecer o dia da vossa visitação, o dia da paz. Agora, vocês vão ficar milhares e milhares e milhares de anos rodando o mundo até entenderem o dia da visitação. Quando vocês vêm, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Falou como seria a situação da terra, dos mares do planeta, das fontes das águas, das situações, das convulsões geopolíticas, das crises, das fomes, das guerras, das pestes, das misérias todas, das hiperdominações, das grandes guerras, das guerras mundiais, de nação contra nação, de povo contra povo, de enfrentamentos globais, quando ninguém podia nem imaginar tal coisa. Ao mesmo tempo em que dizia aos seus discípulos: cuidem das pessoas, deem pão, deem água, matem a fome, cubram os desabrigados, acolham os sem teto, ajudem os enfermos, curem-nos, visitem e tenham compaixão daqueles que estão sendo presos perversamente, injustamente, todos os dias. Façam isto. A vida de vocês, os temas de vocês, as causas de vocês, as pautas de vocês, são todas essas vinculadas ao próximo, a libertar o próximo, a levantar o caído, a entenderem como abrir os olhos aos cegos, ensinarem a ler, a curar, ajudar as pessoas a verem, a entenderem, a discernirem, a se desalienar, a se soltarem de prisões mentais, culturais, políticas, econômicas, a deixarem todos livres. Vocês estão aqui para isso. A pauta de vocês está definida. Vocês querem? Esse é o convite dele, para você dedicar sua vida toda a isso.
E ele disse: vocês não vão ter o poder dos poderosos, não vão ter a riqueza dos ricos, não vão ter as influências globais, nada disso vai estar nas mãos de vocês. Vocês vão entrar por uma porta estreita, vão ser um pequenino rebanho, pouca gente vai entender, vai acolher, vai aceitar, a maioria vai odiar, vai desprezar. Vocês querem? É isso mesmo? Não tem alternativa. Jesus não nos dá alternativa. E quem quer que tenha lido o Evangelho com sinceridade, chegou a essa conclusão. E Jesus nos coloca diante de Deus ou do doido ou de Deus.